judeu entra em algum cômodo, é costume dar um beijo na mão, encostar na mezuzá, que fica no batente da porta, e depois dar outro beijo na mão. A recomendação do Rabino-chefe de Israel agora, Davi Lau, é que as pessoas não façam isso. O motivo? Coronavírus. A doença que tem se espalhado por todo o mundo prejudicou inclusive as eleições em Israel. Pessoas deixaram de votar por estar em quarentena. Lá já são alguns casos confirmados. Esse é o nosso tema de hoje no E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense, voltando hoje aqui para substituir a Anitta, mas ainda estou de licença, aqui em casa com a Maia, mas estou muito feliz de voltar a falar com os nossos ouvintes, Marília. E obrigada aí, Má, por todo o trabalho aí que você tem feito, tá maravilhoso. Imagina, eu sou a Marília Neustein, jornalista, colaboradora do IB, tive o prazer de substituir a Amanda nesses meses que ela recebeu a Maia e nasceu também uma mãe. E hoje o nosso convidado é o Dr. Daniel Fitterman Molinari. Ele é médico especialista em medicina de emergência pelo Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, é ex-diretor médico do Grupo Gente Saúde e atualmente é médico sênior do Departamento de Emergência do Hospital Universitário Samson Assuta Ashdod. É assim que pronuncia, doutor? Isso, sim mesmo. Doutor, vamos começar o nosso papo aqui um pouco, né? Assim, para os nossos... Muita coisa que se escuta, né? Muita coisa que se escuta na mídia não necessariamente é verdade. Muitas informações são verdadeiras, mas muitas também não são, tá? Não está em o caos, as pessoas estão indo para a rua e estão vivendo normalmente em Israel, né? Apesar do coronavírus, tá? O coronavírus é importante, não vou diminuir, um vírus novo que recém surgiu e que está causando um escândalo mundial, né? Israel, na verdade, é um país pequeno que tem as fronteiras muito seguras, né? Então, se consegue fazer um controle mais eficiente de epidemias que vêm de fora. Tem também um detalhe que é importante, assim, que é que os israelenses viajam muito. Israel fica localizado no Oriente Médio, no meio do mundo, e é uma tradição, uma cultura do israelense viajar por tudo que é lugar. Então, sempre que tem alguma epidemia de algum vírus, alguma coisa nova em qualquer lugar do mundo, Israel, a gente sabe que em algum momento vai chegar, né? Porque os israelenses realmente viajam muito. Existem uma série de recomendações do Ministério da Saúde, cada dia chega com recomendação diferente, tá? Isso de acordo com a epidemia do coronavírus, né? Se está tentando de alguma forma, não é evitar que chegue coronavírus, porque isso a gente sabe que vai chegar, mas é diminuir o impacto dele, principalmente nos meses de inverno, né? O coronavírus, assim como qualquer outra doença respiratória, assim como a influenza, né, que é a gripe comum, e as pneumonias e todas as doenças respiratórias são muito mais frequentes no inverno. Agora está acabando o inverno de Israel, temos talvez poucas semanas de inverno e essa prevalência de doenças respiratórias se espera que vai diminuir. No hemisfério sul é o contrário, né? O Brasil vai começar a enfrentar as doenças de inverno nos próximos meses, que vão começar as gripes, e aí realmente também vai chegar no Brasil o coronavírus. Então, o que existe de novo, tá, em relação às eleições, tá? Eu vi na mídia brasileira que realmente as pessoas deixaram de votar por causa do coronavírus. Não, isso não é verdade. O que fizeram aqui em Israel? Porque tinha muita gente em isolamento por causa do coronavírus, da possibilidade de ter tido algum contato com o coronavírus. O governo de Israel criou estações de votação especiais para essas pessoas. Sim, doutor, a gente ouviu, né, algumas notícias essa semana que mais de 1.000 estudantes foram isolados. As pessoas não deixaram de votar por causa disso, até porque esse ano teve o maior percentual de votantes da história dos últimos 20 anos
do país foi a época que tinha maior percentual de votantes. Uhum. Então, isso aí, deixaram de votar por causa do coronavírus. Não. Até porque as pessoas não deixassem de votar por causa do coronavírus, que criaram estações especiais para isso. Eu sou médico, eu trabalho na emergência, a especialidade é essa. Uhum. Então, inclusive qualquer médico, qualquer funcionário do hospital, ou até os pacientes que estão internados, podem votar do próprio hospital. Então, as pessoas que estão internadas votam no hospital, sabe? Então, se tem um esforço para que todo mundo possa votar. Entendi. Né? Mas como eram essas estações? Quais que foram as Porque medidas? Se pacientes que têm suspeita de coronavírus, quem atende sou eu, né? Eu e os meus colegas emergencistas, né, de Israel. Como é que funciona? A recomendação do Ministério da Saúde é que quando tem uma suspeita, alguém veio de algum país que tem qualquer sintoma gripal, né, eles telefonam para o hospital sabe que as pessoas estão vindo e avisa, combina um horário para chegar e vão, no momento que chegar no hospital, vão ter já o segurança na porta já com uma máscara, com proteção. A paciente chega e entra direto para uma sala de isolamento. Né? Na sala de isolamento entra o médico, no caso eu ou um outro colega meu, e uma enfermeira ou enfermeiro juntos, né, com uma farda realmente que parece uma guerra, como é que se chama? A química, assim, né? Que realmente é bem exagerado, mas ok, gente, todo mundo tá obedecendo as recomendações, né? Aí atende o paciente, faz os testes não só do corona, mas de todos os outros vírus que existem, né? Porque se não descobre corona, mas descobriu que o paciente está com uma influenza, que é uma gripe comum, ótimo, o paciente vai para casa, continua com precauções de contato, né? Porque o influenza também é um vírus que a gente recomenda que os pacientes fiquem em casa, fiquem em contato com crianças e idosos, porque crianças e idosos são mais sensíveis e ficam mais doentes quando expostos a esses vírus respiratórios, né? Mas se mantém a mesma recomendação. Se o teste dá positivo, que ainda não teve nenhum caso em Ashdod de coronavírus, tá? Mas se confirmasse positivo, o paciente também vai para casa, tá? Então, o paciente está com coronavírus, não é indicação de internação. Ele vai realmente para casa e fica em isolamento domiciliar. A ele e os membros da família também. E esses são os critérios que são adotados para a quarentena. Os critérios são, na verdade, não são quarentenas, né? São 14 dias, né? São 2 semanas. Né? Mas como é que funciona, então? E cada dia expandindo essa lista. Começou com o pessoal, logo no que surgiu, que era só daquela região específica de Wuhan, da China, né? Daí passaram-se alguns dias e se expandiu para toda a China, inclusive Hong Kong. Sem Hong Kong. Depois toda a China, inclusive Hong Kong. E depois também Tailândia. E cada vez foi aumentando mais os países de risco. Então, como é que funciona? Cada israelense que volta de uma localização de risco, né, eles têm que ficar 2 semanas em casa, tá? E realmente não é para sair mesmo. As pessoas são orientadas a não sair, porque o coronavírus ele pode ser transmitido por pessoas assintomáticas. Sim. Então, as pessoas vão para o trabalho, pegam um trem, né? Inclusive e tem muitas situações. Então a gente sabe que vai chegar em Israel, tá? Então o que se tenta fazer é diminuir, principalmente nos meses de inverno. E doutor, como é que ficam os hábitos religiosos, como a gente falou na nossa introdução, a questão de beijar as mesuzó, teve essa notícia que Olha, você vou te falar, sim, isso eu ouvi também nas notícias, também, mas todo mundo continua beijando o mesuzá igual. O poder de Deus é mais forte, né, doutor?
E outro aspecto que chama atenção é o crescimento do preconceito piada, também, né, contra os asiáticos. Isso, né? Ah, é? Oi, desculpa. Ah, não, pode falar das piadas. Não, as piadas já tem antigas, né? Tem sim. Aquela piada do beijo, quando começa a beijar. Por que beija? Por que beija? Ah, não vou falar, não tava com ela. Sabe, esse tipo de piadinha que tem. Agora, por causa do coronavírus, né? Sabe, tem como é que é, os memes, né? Sim. Todo mundo recebe essas coisas aqui. Porque sim. Né, judeu, né? Adora fazer uma piadinha. Tem bastante. Um outro aspecto que chama atenção também é o crescimento do preconceito contra asiáticos na Europa, né? Você já está percebendo, já se nota isso em Israel também, esse preconceito circulando por aí? Não tem. Isso também rola meme. Quem tem mais medo de um asiático ou 2 brasileiros numa moto? Sabe? Gente, então, que horror! Tem muita coisa que é esse tipo de sacanagem que se faz, né? Mas não vimos aqui preconceito com asiático. Doutor, hoje a gente também viu que foram divulgados os primeiros casos suspeitos dos palestinos. Como é que o sistema de saúde israelense vai fazer esse controle nos territórios? Existe alguma orientação? Explica um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona isso. Sim, que territórios, sabe? Porque estou falando que Gaza e a Cisjordânia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Em relação a Gaza, Israel está completamente fora, não tem nenhuma relação. O que Israel faz? Continua fazendo. Qualquer pessoa de Gaza que tenha alguma doença grave, Israel atende. Toda semana aparece alguém de Gaza que a gente atende normalmente, sem nenhum problema. Você pega uma autorização e passa para Israel e se atende. O pessoal do West Bank ali, que é do Cisjordânia, leste de Jerusalém, e aquela toda parte do norte ali da Cisjordânia, né? Todo aquele lado, existem barreiras, mas tem um melhor livre acesso por ali. Sabe, eles continuam tendo a própria autonomia, os hospitais deles, né? Mas também em situações de maior gravidade, Israel atende. Então, no caso de uma pessoa infectada por coronavírus, desculpa interromper, essa pessoa pode procurar o atendimento médico em Israel? Olha, eles sempre podem. Israel tem fronteiras abertas para a saúde. Tá? Agora, que não precisa. Tá? O coronavírus, óbvio que ele é um vírus, ele é novo, ainda não temos vacina para ele, né? Mas os cuidados não se fazem em hospitais. Então, sugere que se trate em casa, que cuide que não venha para Israel por isso. Sabe? Óbvio que se tiver como uma deficiência ventilatória grave, alguma coisa que os hospitais da região vai atender. Isso não vai mudar nada. Não. Isso nunca foi um problema. E doutor, pela sua experiência, né? Quais são as principais diferenças entre o sistema de saúde israelense e o brasileiro? O israelense está mais preparado para lidar com esses casos de coronavírus? Sim, é completamente diferente, sabe? Completamente. O sistema de saúde israelense é um sistema que é público, tá? Só que mais ou menos público, né? Porque como é que funciona? São alguns planos, são 6 empresas, né, que prestam serviços públicos, né, que são os planos de saúde, são os Kupot Holim, em que eles disputam o mercado da saúde pública, né? Então, por exemplo, tem o Maccabi e o Clalit, né? E quem tem mais, o plano que tem mais associados recebe uma fatia maior da saúde, dessa verba que vai para a saúde, da verba pública. Tipo, todo mundo paga uma taxa que é cerca de R$50 por mês, que é o plano de saúde. Todo mundo tem.
Alguém não tem um problema mental e não consegue pagar, aí o governo vai pagar, tá, no nossos impostos. Então, todo mundo tem algum desses patrulhos, tem algum desses planos. Então, por exemplo, se um plano é pior numa região, todo mundo vai migrar para o plano do Maccabi é fraco, ali tu vai ter um maior mercado. Então, o Maccabi vai se estimular e vai criar um hospital novo, vai investir em tecnologia, vai ser melhor para poder conseguir uma fatia do mercado. Então, no Brasil, o SUS não tem competição, né? Então, o povo vai ter o que tem. E aí não tem como, não gostei deste estudo, quero outro. Em Israel, a gente consegue. Sabe? Então, as pessoas conseguem eles migram de plano de saúde de acordo com a cidade que eles estão, pelos médicos que estão, pelos serviços que estão oferecidos. Doutor, você mencionou... desculpa. Você mencionou... A maior parte dos meus amigos, né, do Colégio Israelita de Porto Alegre, tinham plano de saúde. Pouquíssima gente usava o serviço público, né, exceto em alguma emergência, um acidente de carro, alguma coisa que ainda continuava indo para HPS. Né? O serviço público de emergência brasileiro em emergências graves funciona bem. Né? Então, mas são poucas coisas, sim, né? São poucos universos em que o sistema público funciona bem no Brasil. Então, muita gente utiliza o serviço privado no Brasil porque os planos de saúde, porque não confia nos planos no serviço público. O serviço público acaba ficando, né, com pessoas no Brasil que não têm condições de ter uma saúde melhor, então se contenta com um serviço ruim, tá? Que é o problema do SUS, né? Que não tem competição, né? Em Israel, não. Todos os meus amigos aqui tem plano, né, público, né? E raríssimo, muito raro, alguém vai procurar alguma coisa fora do sistema público. Uma coisa que se procura muito aqui fora do público são ressonâncias magnéticas. Né? Porque, por exemplo, por ser um serviço só público, se tem alguma contingência, né? Então não se oferece ressonância para todo mundo. Não são todos os casos, está sujeito à aprovação, são exames que não são os emergenciais. Então, para evitar filas, algumas pessoas buscam serviços privados. É uma proporção muito pequena. Tá? Doutor, falou-se muito, né, de vacina, né? Circulou uma notícia aqui sobre que a vacina desenvolvida para o coronavírus pelos cientistas israelenses ficaria pronta em 3 semanas. Mas a gente sabe que a implementação de uma vacina... Isso, né? Oi? Que foi? Desculpa. Faz 1 semana que falaram isso, então a gente já vai ter essa vacina. Mas a gente sabe que a implementação de uma vacina é mais complexa, né? Demora muito tempo. De fato, como é que hoje a medicina israelense está vendo essa questão da vacina do coronavírus e se está à frente de outros países? Então é o seguinte, tá? Tem algumas questões. Primeiro que a pesquisa em saúde em Israel é extremamente avançada, tá? Eu falo até para os meus colegas do Brasil, né, que Israel é terra de tubarão, né? Então todo mundo aqui, não todo mundo, mas existe uma grande proporção de pessoas de altíssima capacidade intelectual, tá? Isso associado ao interesse público, interesse também de filantropia em tecnologia, em descobertas, em saúde, né? Existe uma associação entre pessoas de alta competência e incentivos, né, financeiros em tecnologia, tanto com parte com muitos investidores que compram parte das ideias, que são centros de pesquisa, Instituto Universidade Ben-Gurion, de Tel Aviv, Hebrew University, sabe? Então são muitos fundos de tecnologia, né, de que se busca isso. Então existe uma disputa, uma corrida por tecnologia. No momento que surgiu o coronavírus, né, automaticamente muitos centros israelenses começaram a buscar essa vacina, né?
E então, israelense, como todo bom judeu, é otimista, né? Apesar de reclamar da saúde, acha que vai conseguir, né? Então isso é uma... E a gente está otimista, a gente acha que logo mais vai ter uma vacina. Uhum. O coronavírus tem características específicas, como tamanho de proteínas, né? Que a criação de uma vacina não tem tantas mutações. Então isso até de certa forma, não, sabe, é uma doença que de algum momento vai ter uma vacina. Então se está tendo essa corrida por isso, essa motivação, tanto com verba israelense e de fora, eu acho que vai sair essa vacina mesmo, em algum momento breve vai sair. A gente teve Se sair, vamos supor que essa vacina saia, né, nas próximas 2 semanas, né? Óbvio que vai ajudar israelenses, né? Mas a grande questão é que vai ajudar o mundo. Porque agora, como eu falei, está mudando a fase, começa a esquentar em Israel. Uhum. E as doenças gripais começam no hemisfério sul. Então, toda a parte da África, da América do Sul, o Brasil seriam as partes mais beneficiadas, né, com essa vacina. Assim como a gripe, né, que a vacina sempre a gente pega um do hemisfério do outro, né, de acordo com a mudança de estação. O corona vai ser semelhante. Estão dizendo que no Brasil estão pensando em adiantar, né, a campanha de vacinação da gripe justamente para que não haja uma confusão, né, entre os vírus. E faz sentido, porque frequentemente no Brasil faltam vacinas, né, então se vacina apenas alguns grupos de risco, né, sim, e não se faz vacinas gerais, né. Mas só para... Porque o personagem dessa semana aqui no Brasil, é o doutor Drauzio, né? Que tem feito um trabalho esplêndido de divulgação do trabalho, enfim, público de saúde. E o doutor Drauzio sempre ressalta que o sistema de vacinação público brasileiro é muito bom, dado as dimensões continentais do país, né? Que, enfim... Não, eu me lembro... é verdade. Que é uma coisa... Quando eu tento explicar para um israelense o tamanho, a extensão... Bebê, né, Amanda? A gente que tem bebê, né, Amanda? A Amanda acabou de vacinar a filhinha dela ontem e a gente tem uma cartela enorme para preencher. Doutor, a gente sabe que teve uma... tem uma tradição, né, de vacina. Não é de hoje. O Brasil sempre se preocupou com isso, né? Historicamente, o Brasil se preocupou com as vacinações, né? Desde a revolta da vacina, grande sanitarista, o Oswaldo Aranha e por aí vai. Então, o Brasil tem uma tradição, assim, em controles de vacina. Só que o Brasil é gigante. Então, é muito difícil, né? Tu realmente vacinar toda a população que precisa. É pela quantidade de pessoas que existem, a quantidade de vacinas necessárias, a distribuição dessas vacinas em condições, né? Sem perder mais cuidado de temperatura, tudo isso é muito difícil, né? Muito difícil. Né? A gente ouve falar... Né, que falta em um lugar, sobra em outro, né? A gente ouve falar de outro vírus que foi a MERS, né? Um outro tipo de coronavírus do Oriente Médio, que aconteceu, acho que, se não me engano, em 2014. Você mora em Israel desde quando? Você se lembra disso, doutor? Já se falava disso? Estão comparando as duas coisas ou não? Não, realmente, eu não estou sabendo, porque eu não estava aqui ainda. Eu vim para Israel, estou aqui há 2 anos e meio. Entendi. E, doutor, tem mais alguma consideração, mais algo que tenha nos escapado aqui durante as perguntas? Em relação, tem um assunto interessante que une, acho que tudo isso que vocês estavam falando, que a gente conversou hoje, que que eu falei que Israel é um país que se viaja muito, e se viaja muito, não só israelense, mas tem muito turista para Israel, e existem grandes eventos, e dentro desses teve
a maratona de Tel Aviv. Não sei se vocês ficaram sabendo. Tinha 50 mil inscritos, isso foi na semana passada. Inclusive tinha família do Brasil que veio para correr a maratona. Ah, interessante. Né? E o Dr. Drauzio vai todo ano. Parece. Não sabia, não. Ele sabia que ele corria, mas não sabia que ele ia para essa maratona. E foi engraçado, né? Porque uns 3, 4 dias antes da maratona, recebeu um comunicado que estrangeiros não poderiam correr a maratona. Nossa. Né? E isso foi, por quê, né? E a justificativa é o seguinte, que qualquer israelense que chegava de fora era colocado em quarentena para não ter contato com multidões. Eles não conseguiriam colocar em quarentena todos os turistas que chegassem. Entendi. Né? Então, se pensou que seria uma estratégia para evitar essa aglomeração. Né? E até o meu primo que estava aqui ficou bravo, ficou treinando um ano, né? Mas igual no final liberaram, né? E deixaram todo mundo correr. Entendi. Né? Então isso é um exemplo de que existe um controle assim de Israel, né? Com isso aí, mas que rapidamente se altera a recomendação. Tá? Então hoje tem controle total. Daqui a pouco passa 1 dia, 2 dias e muda completamente o jogo. Né? Então as pessoas são muito politizadas em Israel, estão sempre atentas às notícias e a forma de entrega da informação às pessoas é muito fácil. Tu recebe mensagem de texto. Né? Isso é uma necessidade até por causa dos mísseis, das guerras que nós estamos em risco, né, com os nossos vizinhos. A comunicação do governo com as pessoas é muito eficiente. Então se muda as coisas muito rápido. Né? Sim. Israel continua sendo maravilhoso. Tá? Eu acho que tu tem que vir aqui morar em Israel. Então, maravilhoso do mundo, né? Apesar do coronavírus. Né? Tá em todo lugar o coronavírus. Tem por todos. Doutor, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua contribuição. Vai mandando notícias pra gente. Fiquei curiosa para ver essa roupa de guerra aí para receber. Excelente trabalho de vocês. Os pacientes, qualquer coisa, manda uma foto pra gente ver. Isso. Tá legal. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, tchau, tchau.